Olá, essa é a primeira live da UAM em 2020, aqui no Facebook para vocês. E hoje a gente vai bater um papo sobre o projeto de lei que está tramitando por agora sobre licença compulsória em tempos de pandemia. Mas primeiro eu vou começar essa live chamando aqui a nossa diretora executiva da UAM, a Lulu, que ela vai falar umas palavrinhas com vocês um pouco antes da gente receber os nossos convidados de hoje. Olá, Luciana. Ei, Magno, tudo bem? Saudades. Gente, então, vocês estão ouvindo? A gente teve algum feedback já, Magno, de alguém que tá tudo certo? Ainda não, mas a gente já tem 8 pessoas assistindo. Então e a Daniela acabou de dar boa tarde pra gente. Eu nem sei quem é a Daniela, mas boa tarde, Daniela. Bom, gente, boa tarde, então, para todo mundo. Um prazer, então, a gente está aqui tendo mais uma conversa, né, nesses difíceis tempos que a gente vive sobre assuntos tão importantes. E hoje a gente, então, decidiu ter essa conversa, esse bate-papo pela UAM, porque é um dia importante, né? Um dia que várias organizações importantes, como o Conselho Nacional de Saúde, Abrasco, SEBS, Sociedade Brasileira pelo Progresso da Ciência, estão puxando uma marcha pela vida. E uma marcha virtual pela vida, né? E também uma outra questão é que hoje também é o dia da imunização. E quando a gente pensa, né, nesse tempo que a gente vive, assim, a gente fica preocupado, então, quando chegar uma vacina, né? Quem será que vai ter acesso a ela, né? E essa questão da marcha pela vida, a gente achou que era muito importante a gente se unir a ela. Por quê, né? Porque eu acho que a gente vive num país, o Brasil, a gente sabe que a gente tem um sistema, né? A gente já vive uma estrutura de sociedade que há muito tempo traz um certo descaso com a vida, né? Então, a vida indígena, a vida negra, né? A vida das pessoas vivendo com doenças negligenciadas, a vida das mulheres, a vida da população LGBT. E aí, quando a gente chega num momento desse, né, de pandemia, a gente percebe, né, o quanto que isso é intensificado, né? E como que a gente consegue ver, então, cada vez mais claro, assim, é um momento muito difícil, parece que ele joga luz, então, a todas essas estruturas da nossa sociedade, né? Que é uma sociedade, como eu disse, então, que é como se fosse há muito tempo, então, que fomenta e mantém esse descaso à vida, né? E quando a gente olha para os números da pandemia do novo coronavírus, a gente vê que a gente já tem quase 40 mil vidas perdidas no Brasil, né? Mais de 400 mil vidas perdidas no mundo, e o quanto que é importante, então, a gente se mobilizar e a gente se organizar para a gente fazer a defesa, né? A esse direito à vida. E o direito à vida, né, o direito à saúde a gente aqui no Brasil tem eles inscritos na nossa Constituição Federal, né, o direito fundamental, então, e quando a gente percebe, né, nós no movimento de acesso a medicamentos, a gente fica muito chateado de ver como que tem alguns outros direitos, como o direito à propriedade, que ele acaba se sobrepondo, então, ao direito à vida, né. Então, assim, foi até exatamente por não concordar que o direito à propriedade material, né, a propriedade intelectual, deve se sobrepor ao direito à vida, né, ao direito à saúde, que lá na faculdade de Yale, na Universidade de Yale, lá nos Estados Unidos, em 2001, 20 anos, ano que vem, que nós estamos celebrando essa data, que alguns estudantes perceberam que um medicamento que tinha sido desenvolvido lá, com dinheiro público, né, financiado por dinheiro público, que era estavudina, que naquela época, né, de epidemia de AIDS era um medicamento importantíssimo na combinação, era o mais usado em combinação para enfrentar a epidemia de AIDS, que esse medicamento que tinha sido desenvolvido lá com dinheiro público, na verdade, ele não chegava no continente africano, onde era o que mais precisava naquele momento, exatamente por conta de um monopólio, né, que a faculdade, a universidade licenciou para uma indústria farmacêutica, a BMS naquela época, e devido àquele direito de propriedade intelectual, o preço que era colocado no continente era muito caro. Então, as pessoas lá não conseguiam ter acesso à estavudina. Então, foi assim que os estudantes se mobilizaram e fizeram uma campanha, convidaram sua universidade, então, né, a promover a sua missão social, e conseguiram convencer a universidade e a BMS, então, a deixar a permitir a produção de um genérico na África do Sul, e isso reduziu o preço da estavudina, então,
e 96%. Então, assim, foi aí que nasceu a UAM, e desde então são quase 20 anos que a gente vem no mundo lutando, então, para que o direito, né, à propriedade, principalmente daquelas inovações, daquelas tecnologias desenvolvidas com dinheiro público e dentro das universidades, que elas cheguem quem precisa delas, né? Então, hoje a gente vive um momento que isso fica cada vez, né, mais claro, tudo isso, né, que o movimento de acesso a medicamentos fala há muito tempo, parece que é intensificado nesse momento de crise sanitária, crise política, crise econômica, né? E a gente tem, então, uma oportunidade ímpar no Brasil de nos mobilizar enquanto sociedade e aprovar uma iniciativa que ela visa exatamente proteger a saúde pública e não deixar que o direito à propriedade, então, sobreponha o direito à saúde, né, o direito à vida. Então, a gente vai conversar hoje aqui um pouco sobre, com esses dois convidados maravilhosos que a gente tem, o Magno vai apresentá-los, então, sobre qual que é o contexto nosso no Brasil, né? Quando a gente tiver, então, uma vacina, um medicamento que seja eficaz, a gente tem condição de produzir? Será que propriedade intelectual pode ser uma barreira, a gente acessar as tecnologias quando elas estiverem disponíveis? Então, a gente vai ter uma conversa com duas pessoas que são companheiros nossos, né, de luta pelo acesso a medicamentos, e eu gosto de destacar, antes do Magno apresentá-los, que são representantes também de setores que são fundamentais quando a gente está fazendo uma discussão sobre direito à saúde, né, que são a sociedade civil e a universidade pública, que são atores, né, que muitas vezes têm sido atacados, mas que a gente tem que fazer a defesa deles, porque nós precisamos de toda a nossa sociedade mobilizada para poder, nesse momento difícil, né, a gente achar soluções para que a gente não perca esse tanto de vidas que a gente tem perdido. Né? Então, muito obrigada por mais uma oportunidade da gente estar aqui fazendo esse debate, muito obrigada a todo mundo que está assistindo, muito obrigada, já adianto o meu agradecimento à Júlia e ao Pedro, e passo a bola para você, Magno, para a gente conversar com eles. Então vamos lá, né? Vamos primeiro aqui apresentar a Júlia Paranhos, que é economista, mestre em economia industrial, doutora pela economia, que é doutora em economia da indústria e da tecnologia. Ela é também membro da Sociedade Brasileira de Economia Industrial e Inovação e, atualmente, ela é professora da UFRJ e coordenadora do Grupo de Economia da Inovação do Instituto de Economia. Suas principais linhas de pesquisa são Indústria, Inovação e Saúde, Inovação e Propriedade Intelectual. Olá, Júlia. Seu microfone está desligado. Sempre, né? Olá, Magda. Olá, Luciana. Muito obrigada pela oportunidade de participar dessa marcha virtual pela vida. É um movimento realmente muito, muito importante. A gente precisa estar mobilizado, estar unido, né, nesse momento. É muito bom estar junto com vocês nessa organização de alunos, né? Assim, eu prezo muito por essa interação com os alunos e foi realmente dei uma atenção ao convite da Luciana, porque eu acho que é muito bom estar mais próximo de vocês, não só porque vocês, né, são aí o futuro dessas carreiras, mas também tem uma capacidade de capilaridade na sociedade muito grande, então isso é muito bom. Então, vamos hoje trazer algumas evidências científicas, né, de pesquisas realizadas na universidade pública, como a Luciana falou, sobre o enfrentamento da Covid, sobre a sustentabilidade do SUS e o acesso à tecnologia de saúde pela população. Muito obrigada. E agora, vamos apresentar o Pedro Henrique, que é formado em Relações Internacionais, mestre em Bioética, Ética Aplicada e Saúde Coletiva e é doutor em Ciências Humanas e Saúde. Atualmente, ele é coordenador de projetos na Associação Brasileira Interdisciplinar de AIDS e também do Grupo de Trabalho sobre Propriedade Intelectual. Ele pesquisa temas como saúde global, medicamentos essenciais e produção local de medicamentos. Olá, Pedro. Olá, Magno, Lu, Júlia, prazer enorme estar aqui. Magno, acho que a última vez que uma pessoa me chamou de Pedro Henrique foi minha avó, antes de começar a quarentena. Prazer enorme estar aqui, gente. Obrigado pelo convite.
A gente já tá nessa dobradinha, né, Lu? Segunda é a live que a gente faz juntos. Dizer que é uma honra enorme estar aqui. Espero que a gente tenha um ótimo debate. E aí, Luciana? Então, eu não estou ouvindo o Pedro. Estava até perguntando no grupo da UAM se sou só eu, só o meu microfone, ou se é o meu fone. Ué, Eu escutei o Pedro. Você escutou também, Júlia? Eu acho que então sou só eu. Então eu vou sair e voltar para ver se eu consigo escutar o Pedro. Não ouvi o que ele falou. não que seja tão importante assim escutar. Ô, Luciano, mas é porque nós três, na nossa internet deu uma rodada, assim, eu acho que deu uma travada quando o Pedro estava falando. Vai ver que foi por isso que você não ouviu. Você continua sem ouvir? Fala de novo, Pedro. Vocês estão me ouvindo agora, gente? Continuo sem ouvir. Eu tô ouvindo o Pedro. Eita. Mas a gente você escuta. Eu tô te ouvindo bem também. Júlia tá ouvindo o Pedro também. Sim. Então eu vou sair e voltar, tá bom? Você continua com eles aí. É aquilo, né, gente? Problemas técnicos acontecem. Quarentena, a gente tá em casa. Nem todo mundo tem aquela internet maravilhosa. Outras pessoas, sei lá. Paciência, né? É a patente da internet. E eu não sei se a gente espera a Luciana para começar. Acho melhor, não deve demorar para voltar, né? Enquanto isso, eu vou dar uma olhada no que as pessoas estão falando. Conta uma piada aí. Lá. Ai, socorro. Posso fazer um convite, então? Já que vai, aproveita. Queria chamar o pessoal, porque amanhã eu tenho um webinar, né? Organizado pela Associação Brasileira de Economia Industrial e Inovação e o Instituto de Economia da Unicamp. Nós vamos discutir, então, o estado atual da indústria farmacêutica, né, e os desafios que estão postos aí pós-Covid. Então, amanhã, no site do NEITEC da Unicamp, tem o link às 4h30 da tarde. Então, quem puder estar lá também para complementar e avançar nesse debate, vai ser legal. Se tiver alguma arte, alguma coisa assim desse evento, se você quiser compartilhar com a gente bota nas nossas redes sociais também e chama o pessoal. Ainda dá tempo de conseguir bastante gente de hoje para amanhã. Tá ótimo. Manda sim, obrigada. Pedro, fala alguma coisa pra gente descobrir se agora o Luciano te escuta. Não, brincadeira, tá me ouvindo, Lu? Que raiva! Tô agora você me ouve. Desculpa, gente, não aguentei. Não, agora tá tudo certo. Obrigada. Vamos lá, gente. Então, Júlia, se você quiser começar, a palavra é toda sua. Então, tá ótimo. Bom, boa tarde a todas e todos. Obrigada novamente por essa oportunidade. A Luciana me pediu para eu fazer um panorama sobre a indústria farmacêutica nacional, né, e depois ligar a questão do PL, que o Pedro vai falar mais a fundo em seguida. Então, eu vou fazer, né, trazer algumas informações, alguns dados, já sempre pensando também na capacidade de enfrentamento, né, da Covid, mas tentar dar um histórico um pouco do setor, tá? Então, a indústria farmacêutica nacional, né, em grande parte do que eu vou estar falando muito também das empresas nacionais, né, e da nossa capacidade de resposta local, né, a gente tem uma produção, o nosso mercado cresce significativamente nos últimos 20 anos, né, a produção das empresas nacionais também cresce, né, é uma produção ainda de baixo valor agregado, porque é uma forte especialização em medicamentos genéricos e similares, mas essa capacidade de maior produção, né, ela envolve aí esforços bastante significativos da empresa, tanto na construção e, né, reformulação das suas plantas, para atendimento às exigências regulatórias, né, com BPF, com boas práticas de fabricação, aumento de escala, aumento da capacidade produtiva nacional, né, local no país. Então, com isso, as empresas também crescem de tamanho,
né? A gente tem cerca hoje de 16% dos estabelecimentos da indústria farmacêutica são grandes empresas, considerando aí com mais de 250 pessoas ocupadas. Elas crescem, elas passam a aparecer mais também no ranking de maiores empresas, né? Então, no início dos anos 2000, a gente tinha uma empresa entre as 10 maiores, em 2017 a gente já tinha 5 empresas nacionais nesse ranking, então elas já começam a figurar junto, né, das transnacionais nesse mercado. É claro que aqui eu estou falando de mercado global, sem dividir, né, sem separar por áreas e classes terapêuticas específicas de atuação, onde muitas vezes o nível de concorrência e o nível de poder de mercado das transnacionais é muito maior, tá? E a gente tem um avanço também nas capacidades inovativas dessas empresas, né? Elas ainda atuam com inovações incrementais, né, com movimentos, ainda não se encontram no patamar, obviamente, das grandes empresas transnacionais, né, mas elas aumentam bastante os seus esforços nesse sentido. E isso é uma atividade, são esforços, são investimentos que são muito significativos de se olhar quando a gente está pensando em inovação. Então, quando a gente olha os dados da pesquisa de inovação do IBGE, os investimentos totais em pesquisa e desenvolvimento dessas empresas cresceram entre 2006 e 2017, 54%. E dos investimentos em pesquisa e desenvolvimento interna cresceram 110%. Então, é um avanço que é muito importante numa indústria, né, que ainda que seja muito baseada em medicamentos de baixo valor agregado, eles avançam nesses esforços para, eventualmente, conseguir produtos de maior complexidade tecnológica. No entanto, esse avanço, ele não resolveu a questão da capacidade, da dependência que a gente tem do exterior. Pelo contrário, porque muito dessa produção nacional, né, depende dos farmoquímicos internacionais. Então, a nossa indústria farmoquímica não se reestruturou junto com a indústria farmacêutica, né, não se fortaleceu nesse mesmo sentido. E cada vez mais a gente compra também produtos finais, ou seja, os medicamentos prontos do exterior, né? Então reduz a produção das transnacionais no Brasil, e os seus medicamentos mais novos, eles estão vindo do exterior. E aí isso faz com que a gente tenha um déficit na balança comercial de 5,7 bilhões de dólares em 2007, tá? Sendo que 4,8 bilhões de dólares é de medicamentos. Então, a dependência, né, não foi resolvida. E a crise do Covid, como a Luciana bem falou, ela está explicitando várias vulnerabilidades nossas, né? E ela também se mostra no caso da indústria farmacêutica, tanto na dependência das produtoras nacionais dos farmoquímicos, né, de China principalmente, mas também Índia, quanto da dependência dos medicamentos finais de países desenvolvidos, tá? Então, isso gera um efeito para a nossa economia, né, e também, principalmente aí para a gente pensar no SUS, tanto no sentido da capacidade produtiva local, né, porque as empresas nacionais, então, estão tendo que buscar outros fornecedores que não vêm principalmente da China, né, de lugares que ainda, ou que não pararam completamente, ou que ainda tem algum estoque para fornecer. Essa troca de fornecedores, né, não só pode ir atrás de fornecedores que tenham preços maiores, como também a gente tem um aumento significativo do câmbio, né, no período que também, dado que os produtos são do exterior, podem gerar um efeito, aí, uma pressão sobre os preços no mercado nacional. Então, a gente tem um efeito, né, na economia e para as empresas nacionais que pode ser bastante significativo. E no SUS, obviamente, né, esse efeito com preços, eventualmente preços maiores, tanto internacionais quanto nacionais, né, afeta e pressiona cada vez mais o orçamento do SUS, né, cerca de 13% do orçamento do SUS é de medicamentos, né, segundo os estudos do INESC, e isso afeta a capacidade de sustentabilidade de fornecimento do SUS, né? E, obviamente, afeta a população em geral também, que cerca de 2,9% dos gastos da família é com medicamentos das famílias. E esse gasto chega a cerca de 4% quando a gente vai para os níveis de renda mais baixos, né? Então, tem essa dependência externa, ela acaba tendo um efeito
direto, né, para a sociedade. E aí o que a gente precisa, né, para resolver essa questão de dependência, né, e de fortalecimento de uma indústria nacional, um fortalecimento de uma capacidade de resposta, são políticas públicas, né, e políticas que defendam tanto a produção local, a capacidade local, quanto o acesso a esses produtos, né. A gente tem uma experiência dessas políticas entre 2003 e 2016 no Brasil, né, de busca de interação entre as políticas industriais, ciência, tecnologia, inovação e saúde, para responder, né, às demandas de diversos setores do complexo industrial da saúde, tá? Porque há uma gama enorme de atores que são necessários, né, para o fortalecimento dessas indústrias. Então, a gente está falando de governo, universidades, institutos de pesquisa, empresas, sociedade civil, né, nas suas, né, mais diversas dimensões, e também de políticas implícitas e explícitas que deem base e articulem ações de apoio à interação desses atores e ao desenvolvimento local. Então, a gente vai desde políticas industriais, ciência, tecnologia e inovação, de comércio exterior, mas também, né, as regulatórias, a sanitária, que a indústria farmacêutica, ela é regulada desde da pesquisa até chegar na gôndola da farmácia, né, todas as etapas a um nível regulatório bastante alto, tem a regulação de preço, a regulação de propriedade industrial, que é o que a gente vai falar um pouco mais hoje, de compras públicas. Então, há um conjunto bastante grande de políticas e de atores, né, é uma área bastante complexa de se estudar, de se analisar e também de se formular políticas, porque muitas vezes você gera uma política de incentivo, mas se você tem outra ação de outro ator que é muito significativo para aquele setor, em especial os regulatórios, ela, né, um gera efeito negativo sobre o outro. Então, é muito importante que haja uma coordenação desses diversos atores que envolvem o desenvolvimento da indústria farmacêutica. Então, esse é um ponto, assim, que tem que ser destacado, né, que não é uma indústria muito simples, nem só de compreensão, mas também de coordenação, né, e de apoio e articulação. Então, no grupo de economia da inovação, a gente tem diversos estudos, né, que buscam analisar essa indústria, a evolução das empresas, a necessidade, né, e destacar a necessidade e analisar as experiências das políticas, né, de enfrentamento, né, da dependência externa, de estímulo à produção local e de atendimento às necessidades de saúde. Então, a Luciana pediu para eu falar um pouquinho das pesquisas que a gente faz, eu vou listar rapidamente e depois eu vou entrar um pouco mais na questão da pesquisa de PI. Então, mais recente, a gente teve 2 livros que saíram de um projeto financiado pelo CNPq, que é um projeto de 4 anos que a gente realizou lá no grupo. Temos 2 livros que foram lançados, um em 2016, sobre os desafios de operação e desenvolvimento do complexo industrial da saúde, e o outro sobre as vulnerabilidades do complexo, em 2018. Eu estou atualmente coordenando uma pesquisa sobre justamente a interação entre essas políticas industriais, ciência, tecnologia, inovação e saúde durante aí 2003 e 2017, com estudos de casos específicos sobre os programas do BNDES, que foi o Profarma, que foi um programa que, né, durou exatamente durante todo esse período e tem uma importância grande no desenvolvimento e na evolução dessas empresas, e também as estratégias da FINEP, tanto a subvenção econômica quanto o Inova Saúde. E tem diversas teses e dissertações também que eu venho orientando lá no grupo, que buscam olhar cada uma por um ponto, né, específico, uma linha específica dentro dessa complexidade toda da indústria farmacêutica. Então, tem a dissertação do Vitor Pimentel, que foi sobre as PDPs, sobre todo o arcabouço institucional das PDPs, né, e aí analisando ela como um instrumento de compra pública para a inovação. Tem a dissertação do Eduardo Mercadante, de 2019, sobre concessão das patentes farmacêuticas pós-TRIPS. Então, ele faz uma análise de todas as patentes concedidas no Brasil entre 97 e 2018, e aí é nessa que eu vou trazer algumas questões mais à frente.
A Fernanda Perim fez uma tese sobre a internacionalização das empresas farmacêuticas nacionais, então com estudo de caso, com estudo, né, com campo, identificando, indo junto às empresas para saber das suas estratégias e de evolução dessa internacionalização, né? A Daniela Falcão, esse ano, defendeu uma dissertação sobre inovação na indústria farmacêutica indiana, que é um caso que a gente também estuda muito, né? Mas a gente a maioria dos estudos analisa as políticas até a harmonização ao TRIPS e como a Índia fez para o fortalecimento da sua indústria até 2005. E aí a Daniela analisou as políticas pós-2005 e mostrou como que houve uma continuidade das políticas de apoio à indústria e justamente de coordenação de instrumentos implícitos e explícitos no fortalecimento da indústria indiana. Então, é uma análise bem interessante também e pouco realizada, pouco publicada, na verdade, pesquisas sobre esse período um pouco mais recente, né, pós-TRIPS das políticas na Índia. E aí a gente tem muito que aprender também sobre isso, né. Tem uma crítica que se coloca sempre na questão da Índia, de que há ainda muitas questões sobre o acesso local, né? Então, isso também é um ponto que a gente, tanto nós, Brasil, quanto eles, têm que discutir, mas na questão do apoio à indústria, é uma experiência bastante interessante. E, por fim, a dissertação da Caroline Miranda, que o Pedro, inclusive, foi banca, né, que foi sobre a regulação de preços de medicamentos genéricos no Brasil. Então, ela fez um estudo de caso, identificando alguns elementos também, e essas variações de preço e tal. Então, assim, a gente vem estudando e, né, buscando olhar essa indústria por diversas perspectivas. E aí, o que eu queria avançar, então, né, para já ir ligando aí ao que o Pedro vai falar, é sobre a questão da propriedade intelectual, né, que vem desde aí do período de harmonização ao TRIPS, criando diversas barreiras, né, impactando negativamente na indústria nacional, seja pelo aumento da concorrência antecipada, né, com uma harmonização já com a Lei 96, com um período de transição só até maio de 97, seja pelo mecanismo pipeline, né, que concede patentes retroativas e sem uma análise nacional, ou seja até pelo atraso da entrada de medicamentos genéricos, de algo que ocorre ainda hoje, né. Então, a gente tem na Lei de Propriedade Industrial, o parágrafo único do artigo 40, né, que dá um mínimo de vigência para as patentes, 10 anos para patente de invenção, 7 anos para modelo de utilidade, após a concessão. Então, isso faz com que algumas patentes passem de 20 anos, né? Porque a área farmacêutica é a área que o INPI mais demora na sua análise, né? Ela leva cerca de 13 anos para ser definida a concessão ou não das patentes, e isso faz com que as patentes levem, por exemplo, 23 anos de vigência, né? A gente tem alguns estudos nesse sentido, eu coordenei um estudo ano passado, né, com 9 medicamentos que tinham patentes estendidas com potencial de extensão ou mailbox, que pela lei não deveriam ter extensão, mas que há um processo judicial também, então elas acabam ainda conseguindo essa extensão, e o custo potencial pela extensão desses 9 medicamentos para o SUS, ele pode chegar a 3,9 bilhões de reais, tá? Somente com 9 medicamentos. Esse tema, ele está, de novo, voltando, né, às notícias, porque o STF, acho que há 1 ou 2 semanas atrás, chegou a pautar, mas acabou não colocando um processo de inconstitucionalidade, né, que tem no STF, justamente em relação ao parágrafo único do artigo 40. E aí a gente estudou 9 medicamentos, num estudo anterior, até mesmo para a BIA, a gente tinha estudado outros 9, né, mas a questão que fica e que foi o levantamento que o Eduardo fez na dissertação dele, é que entre 97 e 2018, das 683 patentes concedidas, 92,2% dessas patentes vão ter extensão, elas vão durar mais de 20 anos, tá? Quer dizer, elas já foram concedidas, né, e elas já vão durar mais de 20 anos, ou seja, o que era para ser uma exceção na lei,
né, ele virou a regra. Então, isso, né, atrasa a entrada de concorrentes, atrasa a entrada de genéricos, é ruim para a indústria nacional, porque, né, são produtoras de genéricos, e é péssimo para o SUS, porque a gente vai pagar a mais por medicamentos que há concorrentes no mercado internacional, tá? Então, assim, essa questão da propriedade industrial, ela realmente é muito crítica para a indústria nacional, né? E para já ir direcionando para a questão do licenciamento compulsório, a gente tem um caso, né, realizado no Brasil em 2007 do medicamento Efavirenz, do programa de AIDS. Ou seja, a gente já tem um exemplo nacional, né, instrumentos já formalizados, além, obviamente, de ser algo que está previsto na Lei de Propriedade Industrial e no Acordo TRIPS, então não é uma quebra de patentes, como, né, a gente lê no jornal e ouve muitas pessoas falarem, é um instrumento que está previsto em lei, né? Agora, nesse momento, desculpa, deixa eu só lembrar aqui uma coisa, a questão do Efavirenz é bastante interessante, porque a gente deu uma licença compulsória de um medicamento que foi concedida a patente pelo mecanismo pipeline. Então, a gente tem, né, um efeito claro de um problema lá do período de harmonização da lei, né? E nesse momento do Efavirenz, foi feito, então, um convênio entre 3 empresas farmacêuticas nacionais e 2 laboratórios públicos. Então, é interessante pensar também que a gente já tem até um modelo de estrutura de produção local, porque a questão do licenciamento compulsório, né, ainda que tenha prevista a produção de outro país, para algumas situações, o Brasil acho que não entraria nesse caso, a gente teria que fazer uma produção local, né? E dado que a gente tem empresas nacionais com o grande avanço de capacidade produtiva, capacidade de realizar engenharia reversa, né, com experiência em engenharia reversa, dada a sua produção em genéricos, e tem essa experiência desse modelo de articulação, inclusive, entre empresas privadas e públicas para a produção nacional do medicamento para o programa de AIDS, né, eu acho que a gente teria, nacionalmente, uma capacidade de realização, né, da produção se nós, né, realmente precisarmos chegar nessa situação do licenciamento compulsório, tá? Eu não quero, acho que adiantar o que o Pedro vai falar, né, mas só lembrar que um dos medicamentos que está em discussão, né, está em teste para o caso da Covid, é justamente da empresa Gilead, que já abriu mão da patente de 127 países, mas a América Latina ficou de fora, né? Ela assinou acordo de licenciamento voluntário com 5 companhias farmacêuticas para a produção de genéricos, mas todas com sede na Índia ou no Paquistão, né? E ela nem pediu registro sanitário no Brasil ainda, tá? Então, assim, não é muito de se esperar que a gente vá receber, né, um licenciamento voluntário ou que vá ser feito algum acordo para maior facilidade de acesso do Brasil a eventualmente, esse produto. Aqui é só um exemplo, né? Existem vários outros produtos sendo desenvolvidos e outras estratégias e tal, mas é algo que a gente precisa ficar atento, né? Vários líderes mundiais já definiram, né, licenciamento compulsório para o caso da Covid. Um levantamento que eu vi Israel, Chile, Equador, Colômbia, Canadá, Alemanha, né, já está previsto que vai ter, e assim, os líderes em geral do executivo que já definiram isso, né, e no caso do Brasil, o governo federal né, não fez nada nesse sentido. O que a gente tem um pouco de movimento, né, pelo menos de atenção à questão da propriedade intelectual, foi um pedido do Ministério da Saúde de exame prioritário de 4 produtos que estão sendo, 4 antivirais, inclusive, que estão sendo testados para a Covid, né? Então, foi assim, o único movimento que eu já identifiquei nesse caminho da questão da API. E aí o exame prioritário, né, ele se dá justamente pelo elevado backlog e demora no período de concessão das patentes pelo NPI. Então, a identificação
desses produtos e a análise das suas patentes já antecipe, já, né, pelo menos deixa mais clara a situação patentária desses produtos no país. E aí, então, o que a gente tem é pelo lado do Congresso, né, o PL 1462, que eu também estou, assim, querendo ouvir bastante do Pedro, já vi uma apresentação de outras pessoas falando a respeito, mas vai ser interessante ouvir o Pedro avançar um pouco mais nisso. Então, muito obrigada. Obrigada, Júlia. Bom, a gente passa então para o Pedro, para ouvir o Pedro, e aí depois, gente, vocês podem mandar perguntas também pelo Facebook, né? A ideia é que o Pedro fale um pouquinho também e depois a gente faça uma conversa mesmo, solucionando algumas dúvidas, né? A gente sabe que é um tema complexo, então muita gente acaba tendo muita dúvida, e aí então a ideia é que a gente saia daqui com o máximo de informação possível sobre isso, então não deixem de perguntar as coisas que vocês têm dúvida. Obrigada, Júlia. Bora lá, Pedro. Mandem bastante, podem mandar colaboração, podem mandar texto para a gente lê, pode mandar pergunta que os nossos colegas vão responder. Por enquanto a gente só recebeu uma pergunta, então vamos lá, gente. Para incrementar bastante esse debate, pode participar à vontade. E Pedro, agora é contigo. Vai lá. Vamos lá, gente. Enquanto a Júlia estava falando aqui, eu estava tentando organizar meus pensamentos e tal. Eu me lembrei de uma vez, há muitos e muitos anos atrás, quando eu tentava uma incipiente carreira artística, que eu ia a um encontro de compositores no Centro Cultural de Referência da Música Carioca, lá na Tijuca, no Rio de Janeiro. E aí chegou um dia que quem estava lá, o Ginga, né? Não sei se as pessoas conhecem o Ginga, talvez, sei lá, os 3 maiores violonistas da música brasileira, um compositor absurdo. E aí o Ginga estava lá, né? E eu me lembro que eu corri lá para colocar meu nome para não tocar depois do Ginga, né? E aí vocês me colocaram para falar depois da Júlia, né? Naquela vez eu escapei, mas hoje eu não consegui escapar. Sempre uma missão muito difícil falar depois da Júlia, né? Sempre fala com muita propriedade, muita profundidade dos temas. E aí, sei lá, vou dar uns pitacos aqui, aí depois da Júlia fica meio difícil. Mas vamos lá. Tentando falar especificamente sobre esse PL 1462, né, que do ponto de vista das ações do GTPI tem sido o que a gente tem mais trabalhado durante essa pandemia da Covid-19. Para falar um pouquinho do GTPI, o GTPI é Grupo de Trabalho sobre Propriedade Intelectual. Nós somos um coletivo de organizações. Hoje nós somos 19 organizações, a IOM é parte do nosso coletivo, é uma parte importante, e a gente está em vários estados do Brasil, e desde 2003 que a gente desenvolve esse trabalho de defender o interesse público e defender o acesso a medicamentos na interface com temas de propriedade intelectual, né? Em poucas palavras, o que a gente faz é tentar impedir que os monopólios causados pelas patentes farmacêuticas prejudiquem o acesso a medicamentos. A gente faz isso de várias formas, né? A gente desenvolve argumentos técnicos para subsidiar os exames de patente no INPI, a gente incide em políticas públicas no âmbito do executivo, e a gente também faz esse acompanhamento de temas legislativos, né, das iniciativas parlamentares que são propostas no tema, né, sejam favorecendo ou prejudicando o acesso a medicamentos da população brasileira. E aí a gente identificou nessa proposta, né, o projeto de lei 1462 de 2020, como uma proposta importante em tempos de pandemia. O que essa proposta faz é acelerar a forma como licenças compulsórias são emitidas em tempos de pandemia, né? Não sei se a Júlia falou exatamente o que são licenças compulsórias, mas como eu tenho participado de muitos debates, eu já não lembro exatamente se as pessoas falaram ou não o que é uma licença compulsória, mas rapidamente é quando o Estado, né, no caso o Estado brasileiro, ele diz para a empresa que detém uma patente no país: olha, você tem essa patente, mas você não vai poder exercer esse monopólio, né? Porque a tecnologia que a sua patente se refere, a qual a sua patente se refere,
é de interesse público ou a gente está numa emergência nacional e você não vai poder exercer esse monopólio, né? Com isso, né, o governo ele passa a poder comprar de outros fornecedores, né? O que não pode acontecer quando existe, quando uma patente está, enfim, funcionando, né, por assim dizer. Quando existe o monopólio da patente, o governo ou as pessoas não podem comprar de outros fornecedores, né? Com a licença compulsória, isso se torna possível, né? O governo poderia comprar tanto de fornecedores internacionais como de uma eventual produção nacional, pública ou privada, e aí a empresa que venderia esse medicamento genérico pagaria um royalty para a empresa cuja patente foi licenciada. Por que que e aí existem vários argumentos falando assim, mas no Brasil já existe uma lei de licença compulsória, a gente já tem licença compulsória na nossa lei, por que que vocês estão defendendo isso? É inútil, é inútil. E aí o que eu tenho falado é que se a gente for seguir os trâmites que a gente tem hoje na legislação brasileira, a gente vai ter uma licença compulsória em 2024, né, com um timing perfeito para a pandemia, né, que todo mundo vai conseguir ter acesso a qualquer tecnologia médica, porque o trâmite da licença compulsória que a gente tem hoje não é pensado para épocas de pandemias. Aliás, nenhuma lei é pensada para época de pandemia, né? Até porque isso só aconteceu no mundo 5 vezes, ou 6, agora posso estar me confundindo, 5 ou 6 vezes, e no Brasil essa é apenas a segunda vez. A primeira foi com Zika e a segunda é com a Covid-19, né? Então, é perfeitamente razoável a gente ajustar a legislação atual a tempos de pandemias. O que, na nossa concepção, é positivo nesse ajuste? É transformar o processo de emissão de licença compulsória num processo muito mais rápido. Isso acontece porque a emissão das licenças compulsórias para toda e qualquer tecnologia que seja útil no enfrentamento à Covid, seja decretado a partir da declaração de emergência nacional, né? Então, é uma declaração que já existe no caso da Covid-19, foi uma lei que foi aprovada no Congresso Nacional e promulgada pela Presidência da República, que diz que a gente vive uma emergência nacional, uma emergência de saúde pública. Então, se o PL 1462 for aprovado nos termos em que ele se encontra hoje no Congresso, o que a gente teria era uma licença compulsória já para todas as tecnologias que fossem úteis, né, para a Covid-19. E aí eu queria falar de duas tecnologias que estão aí despontando, né? Vou falar de duas porque o que a gente vem, né, que os dados vêm mostrando é que o esforço da ciência para encontrar uma vacina ou um medicamento para a Covid-19 pode-se dizer sem precedentes, né? Desde de dezembro de 2019, já são 8 bilhões de dólares para financiar pesquisas, são quase 600 iniciativas de pesquisa divididas entre medicamentos, diagnóstico e vacina, e dessas quase 600, 166 são relacionadas a vacinas. E essas 166 receberam 4,5 bilhões de dólares, né? Então, a aposta na vacina está sendo muito... Tá se apostando muito numa vacina, porque efetivamente é o que pode tirar a gente dessa pandemia, né? O medicamento ele vai curar as pessoas, né, caso ele seja efetivo, muito provavelmente não vai ser efetivo para todos os casos. Então, a aposta tem que ser mesmo em imunizar a população. Bom, então falando dessas duas tecnologias. A primeira foi a que a Júlia já trouxe, que é o medicamento Remdesivir, né, da empresa Gilead. Ele foi licenciado para 5 empresas, 4 na Índia, 1 no Paquistão, para 127 países. Pouquíssimos países de renda média. E essa é a tônica de toda e qualquer licença voluntária da indústria farmacêutica transnacional, que ignora solenemente as populações nos países de renda média, né? Os países de renda baixa estão contemplados, e aí a gente pensa, nossa, como eles são bonzinhos,
e via de regra não existe patente nesses países, então esses acordos para esses países de renda baixa são completamente inúteis, né? Qualquer empresa pode vender para esses países, porque nesses países não tem patente, né? E o que esses acordos fazem é restringir as opções de compra dos países de renda média e dos países de renda alta também, porque a gente tem que lembrar que alguns países de renda alta, como Itália, Espanha e Estados Unidos, foram duramente atingidos pela epidemia de Covid-19, né? E aí, bom, o Remdesivir, ele não é um medicamento que vai salvar o mundo da Covid-19, mas ele é um medicamento que no ensaio clínico mostrou que ele consegue reduzir em 4 dias o tempo de internação de pacientes, né? Que isso significa? Desculpa, gente, ficar entrando coisa aqui. O que isso significa? Num contexto em que faltam leitos hospitalares, você tirar uma pessoa do hospital 4 dias mais cedo não é irrelevante. Não é irrelevante. Qualquer jornal hoje mostra quantas pessoas estão na fila esperando um leito, né? Então, você ter um leito utilizado 4 dias a menos não é pouca coisa. O Brasil hoje pode comprar uma versão genérica do Remdesivir? Não. Existe um preço já definido para o Remdesivir? Não oficialmente, mas existem matérias que mostram que o Remdesivir poderia custar até R$ 25.000 o tratamento de 10 dias, né? Ao mesmo tempo, existem estudos da Universidade de Liverpool que calcularam o custo de produção do Remdesivir, né, com lucro. O custo de produção do Remdesivir com lucro é de R$ 50, né? A gente está falando de uma diferença de 50 para R$ 25.000, né? Bom, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é essa vacina da Universidade de Oxford. E aí, Lu, quando você começou a falar da história da Estavudina, que é uma história realmente emocionante, eu falei, gente, como é que a gente não aprende nada com a história, né? É impressionante como a gente está fadado a repetir os mesmos erros. Eu vou falar uma frase, quer dizer, vou falar a frase que você falou, né? A Estavudina foi desenvolvida pela Universidade de Yale, foi licenciada para a empresa BMS e foi vendida a preços astronômicos e patenteadas no mundo inteiro, e a população ficou sem acesso. Agora, a gente troca Estavudina pela vacina do Covid, troca Yale pela Universidade de Oxford e troca BMS pela empresa AstraZeneca. E a gente vê a mesma tragédia se desenhando. A mesma tragédia se desenhando do caso da AIDS. A gente não aprende. Não é possível depender da boa-fé da indústria farmacêutica, porque não existe boa-fé da indústria farmacêutica. Existe uma corrida desenfreada pelo lucro e existe um desprezo de vidas que não podem comprar esses medicamentos. Por isso, o PL 1462 é tão importante, porque ele garante aos produtores nacionais, ele garante ao Ministério da Saúde a possibilidade de comprar qualquer medicamento de qualquer lugar do mundo sem violar patentes, né? Essa vacina está sendo já testada fase 3, né, o que é realmente muito impressionante. Uma vacina que em 5 meses chegou até a fase 3, né, e especialmente vacinas, né, porque as vacinas elas são administradas em pessoas saudáveis. Então, não é assim um medicamento que vai ser administrado em uma pessoa que já não tem nenhuma chance, e aí o equilíbrio entre eficácia e segurança é um pouco mais maleável. Não. A vacina tem que ser muito eficaz e muito segura, porque ela é para pessoas saudáveis. A gente não pode ter uma vacina que causa mais efeitos adversos do que a própria doença, né? Então, é muito impressionante uma vacina em tão pouco tempo chegar até a fase 3, né? Fase 3, para quem não está muito familiarizado com essa linguagem de ensaios clínicos, quando um medicamento vai ser testado, né, num crescente de complexidade. Ele vai da fase 1, da fase pré-clínica, aí depois começa a fase clínica, que é a fase 1, fase 2, fase 3 e fase 4. Né? A fase 3 é a fase antes do medicamento ser lançado no mercado. Então, se essa vacina, né, geralmente a fase 3 demora mais tempo, né? O que os pesquisadores falam é que ela vai demorar de 4 a 5 meses,
porque são 30 mil pessoas espalhadas pelo mundo que vão ser as cobaias dessa vacina. Deixa eu me perder um pouco o que eu estava falando. Então, já é a fase anterior ao lançamento da tecnologia no mercado, né? É muito impressionante. E aí, essa vacina ganhou as manchetes mundiais porque é um candidato, uma candidata aí que está despontando como a vacina que pode tirar a gente do buraco, né? Como o Luz no fim da quarentena, né? O podcast do Foro de Teresina, que eu recomendo muito também o pessoal escutar, né? Que pode tirar a gente do túnel da pandemia. E aí, bom, voltando um pouco, gente, desculpa, eu tô falando um pouco meio assim, mas tá bom, né? Tomei muito café hoje, eu acho. Bom, começou a ser desenvolvida na Universidade de Oxford, e aí, quando os pesquisadores e as pesquisadoras tiveram as notícias, né, de que ela tinha tido efeitos positivos em ratos, depois em furões, em primatas, eles falaram, não, essa vacina vai ser disponibilizada para toda e qualquer empresa que quiser produzir, a gente vai passar toda a tecnologia e não sei o quê, vai ser licenciamento aberto e tal, e todo mundo estava, nossa, que maravilha e tal, até que tinha uma pedra no meio do caminho chamada AstraZeneca. A AstraZeneca fechou um acordo com a Universidade de Oxford, é um acordo que não está público, né? Mas aparentemente tudo mudou. E por que tudo mudou? Mudou porque já entraram vários outros atores nessa jogada e a AstraZeneca passou a negociar com governos compras antecipadas desse medicamento, dessa vacina, desculpa. Então, Estados Unidos colocou $1 bilhão para acelerar o desenvolvimento da vacina, dinheiro público. Reino Unido colocou outro $1 bilhão para acelerar o desenvolvimento da vacina, dinheiro público. A AstraZeneca fechou acordo já para distribuir, né, e aumentar a produção da vacina com a Coalition for Epidemic Preparedness and Innovation, CEP, com o Gavi, que é o The Vaccine Alliance, foi fundada pela Gates. Gates ou Clinton? Gente, eu sempre confundo as filantrocapitalistas. É uma das duas. Depois eu posso mandar a informação correta. E com uma empresa indiana, que é a Serum Institute of India, que, pelo que eu pude pesquisar, é uma empresa privada que produz vacinas na Índia. Bom, a CEP, essa coalition, ela é largamente financiada por dinheiro público também e colocou algumas dezenas de milhões de dólares também no desenvolvimento dessa vacina. Então, a gente tem aí 2 bilhões e muitos milhões de dólares de dinheiro público financiando essa vacina. Só que esse 1 bilhão dos Estados Unidos e esse 1 bilhão do Reino Unido, eles vieram a troco de uma reserva de doses, né? Então, a AstraZeneca já anunciou que ela vai conseguir produzir 1 bilhão de doses, né, no primeiro ano. Peraí que fechou aqui, gente. Eu precisava de um achei. 1 bilhão de doses nesse primeiro ano, só que 400 milhões de doses já estão reservadas para Estados Unidos e Inglaterra, né? A Serum Institute falou que vai produzir 1 bilhão de doses, 400 milhões de doses já em 2020, para países de renda baixa e renda média baixa, né? Então, sobram mais ou menos aí 700 milhões de doses para 138 países, né? Se a gente for fazer uma conta, são 400 milhões de doses para 393 milhões de pessoas que moram nos Estados Unidos e no Reino Unido, e 700 milhões de doses para 6,4 bilhões de pessoas, né? Essa é a justiça da indústria farmacêutica, né? A questão é que essa vacina vai ser testada no Brasil. São 2 mil brasileiros e brasileiras que vão dar seus corpos saudáveis para a ciência. Existe alguma garantia de que essa vacina vai ser distribuída prioritariamente para o Brasil? Nenhuma. Não existe nenhuma garantia, né?
A conta que a gente fez é que se a gente distribuir equanimemente essas 700 milhões de doses por essas 6,4 bilhões de pessoas, dá para vacinar 2% da população brasileira. Então, se a gente quiser imunizar 100% da população brasileira, ou a gente garante, né, uma segurança jurídica para o Instituto Butantan, para Biomanguinhos e empresas privadas brasileiras que produzem vacinas, desenvolverem essa tecnologia e colocarem essa tecnologia no mercado, ou a gente vai ficar que nem a gente ficou com a vacina de H1N1, esperando 8 meses para a vacina chegar no Brasil. Então, para a galera que está ouvindo a gente, se vocês não querem ficar mais 8 meses em quarentena, eu recomendo fazer um stories e marcar o Rodrigo Maia falando para ele colocar esse PL na pauta, porque a única coisa que falta para ele ser votado é ele ser pautado. Já tem requerimento de urgência protocolado, líderes representantes de 17 partidos assinaram esse requerimento de urgência e nem o requerimento de urgência pautado pelo Rodrigo Maia, né? Então, é de uma coisa muito séria que a gente está falando. A gente está falando da possibilidade de imunizar a população brasileira e do Brasil. Bom, se fosse em outros tempos, eu falaria que o Brasil poderia até exportar essa vacina, mas a gente perdeu o protagonismo internacional de uma maneira tão avassaladora que eu nem sei mais como é que isso seria coordenado, né? Mas se a gente se importa com a nossa própria população, a gente precisa garantir a possibilidade de ser produzido no Brasil, porque depender da indústria farmacêutica transnacional só vai fazer a gente ficar sem acesso. Vou ficar por aqui e a gente segue no debate. Obrigado. Obrigado, Pedro. Então, agora a gente vai começar a nossa fase de debate dessa live de hoje. E eu queria, para começar, eu gostaria de fazer uma pequenina fala, nada demais. É só porque tiveram algumas coisas que o Pedro falou agora na fala dele que realmente chamaram minha atenção, especialmente nesse contexto de que foi o que ele falou assim, não tem legislação preparada para um momento como o que a gente está vivendo agora, e a minha cachorra resolveu se comunicar. Não tem uma legislação preparada para um momento como o que a gente está vivendo agora, né? Só que a gente está vivendo num mundo cada vez mais globalizado, onde viagens são cada vez mais fáceis de serem realizadas, e apesar das pessoas passarem metade do seu dia, sei lá, na frente de uma tela, de um computador ou de um celular, as pessoas saem mais, se encontram mais, conseguem socializar mais do que no início do século passado, por exemplo, quando também teve uma pandemia, que foi a pandemia da gripe espanhola. E se a gente parar para pensar bem, ao longo da história da humanidade, a gente teve poucas pandemias. A gente teve lá a peste bubônica no século XIV. A gente teve a gripe espanhola no início do século passado. As pandemias eram espaçadas, porque viajar era difícil. E ainda assim, a pandemia da gripe espanhola, por exemplo, chegou no Brasil. Ela chegou por conta de um navio inglês que aportou no Rio de Janeiro. Só naquela época, acredita-se que estima-se que cerca de 50 milhões de pessoas morreram ao redor do mundo de gripe espanhola, inclusive o presidente brasileiro da época, o Rodrigues Alves, ele morreu de gripe espanhola. E por que eu estou dando essa volta toda? Porque antigamente não se pensava numa legislação para um momento de emergência de saúde, de pandemia, etc., porque elas demoravam a acontecer. Mas tem 10 anos que aconteceu a última epidemia, a última pandemia, epidemia global, pandemia, que foi H1N1. Então, assim, a gente vai ter que ter uma pandemia de 10 em 10 anos até que década? Para a gente perceber que a gente precisa pensar de que pandemias acontecem e elas vão ficar mais frequentes daqui para frente. Eu acho que o legislativo tem que fazer um trabalho em relação a isso, não só o legislativo brasileiro, o legislativo de todos os países. Acho que é um debate que, se a gente procurar, a gente vai ver que alguns outros países do mundo já começaram a pensar sobre isso em momentos assim de pandemia e emergência sanitária e tal. E outra coisa que o Pedro falou também que me chamou bastante atenção foi em relação ao Remdesivir, que ele falou assim, os dados demonstram que o Remdesivir reduzem em cerca de 4 dias o tempo de internação e tal. Isso falando de dias,
porque eu tenho amigos que são do Instituto Nacional de Infectologia, ali no Fiocruz, eu trabalho no Fiocruz e eu tenho conhecidos lá do INE, que fizeram parte do estudo do Colabora, do Remdesivir, lá no INE. Eles me falaram que, assim, se pegar os dados do INE, em especial, o tempo de internação de quem usou o Remdesivir caiu cerca de pela metade. Então, assim, 4 dias, tem gente que pensa, mas fulano ficou internado 1 mês, 4 dias não é nada. Mas, assim, fulano foi um caso especial. Quando você para pensar que a maioria das pessoas fica internada cerca de 10 dias, metade dos dias faz toda a diferença para a qualidade de vida daquele paciente e para o tempo de liberar aquele leito para o próximo que também está precisando, porque, né, um dos piores problemas que a gente viu na Europa e que a gente vai enfrentar aqui, a gente já está enfrentando, na verdade, mas que a gente vai enfrentar cada vez mais, especialmente agora com essas flexibilizações do isolamento, é justamente que não tem vaga nas UTIs, né? Então, sim, o Remdesivir, por exemplo, esse debate sobre licenciamento compulsório de um medicamento como o Remdesivir, por exemplo, que reduz em mais ou menos metade o tempo de internação, é um debate muito importante. E era isso que eu tinha para falar. Vamos começar a ver, então, as perguntas que as pessoas mandaram. Só colocar uma coisa? Claro, vai. O debate agora é para todo mundo abrir o microfone e falar à vontade. Não, com a sua observação, Magno, é que esse PL, ele prepara o Brasil para próximas pandemias, né, caso elas ocorram. Sim. Porque ela não vale só para esse PL não vale só para COVID-19, né? Ele fala de futuras possíveis pandemias também, né? Então, enfim, seria até um legado, né, do Parlamento brasileiro para a população. Sim. Magno, enquanto você olha aí qual que é a primeira pergunta, posso só fazer uma... Você falou de algumas coisas que você pegou da fala do Pedro, então vou aproveitar e falar de algumas que eu peguei da fala da Júlia. Claro. Enquanto isso, para gente pensar enquanto você seleciona a primeira pergunta para os dois. Mas só queria falar, né, assim, o Magno falou um pouco da fala do Pedro, eu vou falar um pouco da fala da Júlia, da importância, né, desse momento também a gente fazer, e é um dos objetivos também, né, nessa defesa, né, da marcha virtual pela vida, pela democracia, da universidade pública, porque, igual a gente falou, na nossa Constituição, o direito à saúde está lá inscrito, que ele vai ser garantido mediante políticas públicas, né? E o tanto que é importante a gente ter dados, como os dados que a Júlia trouxe aqui, para a gente pensar políticas públicas, né? Então, de quanto que é importante, nesse momento, a gente entender mesmo o papel fundamental da universidade nisso tudo, né? E o que é a universidade nesse contexto de Covid também, tudo que a universidade tem produzido e ajudava a gente a não navegar as escuras mesmo, né? Num momento tão difícil. E um outro dado que me levantou bastante preocupação é que a Júlia falou, né, que, pensando até no próprio Remdesivir, que a Gilead ela não pediu o registro, né, sanitário ainda no Brasil. E é quando a gente, outro, né, que é o meu objeto de pesquisa, falando da universidade pública, que é a judicialização da saúde, o quanto que se a gente não pensar nisso, isso pode ser problemático, né? Se a gente tem medicamentos hoje impactando tanto o orçamento do SUS, né? E se a gente não tiver uma segurança jurídica, como o Pedro colocou, para a gente, né, poder produzir esses medicamentos e tudo, o que pode significar. Então, por exemplo, uma explosão de ações judiciais em relação, né, ao acesso a um medicamento, por exemplo, o Remdesivir mesmo, que se não tiver registro, se não tem registro na Anvisa, é tudo muito complicado, mas mesmo assim a gente sabe que tem ações judiciais deferidas, mesmo o medicamento não tendo registro na Anvisa, e você não consegue nem controlar preço, né? Que a gente sabe que a gente tem uma Câmara no Brasil de regulação de preço e de quanto que a gente precisa de fortalecer, né, essas instâncias, e, principalmente, né, num contexto de é sempre bom a gente lembrar, e eu acho que, né, num dia de marcha pela vida é essencial lembrar que a gente vive um momento não só de pandemia do novo coronavírus, mas de emenda constitucional 95 também, né, então que já reduz todo esse orçamento. Se a gente já tem cada vez um orçamento mais reduzido para todas as doenças, né, as condições de saúde que a gente já estava acostumado a lidar e que já não era suficiente, imagina agora que a gente tem uma pandemia. Então, só levantando mais alguns elementos para a gente poder pensar
nesse contexto. Júlia. Júlia, seu microfone está desligado. Não, mas dessa vez eu tentei ligar. Eu estava atenta. É que não foi. Não, só chamar a atenção de um caso que eu acho que é bastante emblemático sobre a questão do preço e das patentes, né? A própria Gilead com o Sofosbuvir, no ano passado, né, teve uma redução de preço, enquanto havia uma disputa judicial da patente entre julho de 18 e janeiro de 19, passando o patamar de R$600 para 64, mas quando a patente é concedida em janeiro de 2009, o medicamento aumenta 1.420%, né? Isso dentro do preço teto da média, né? Fazendo referência ainda ao que você falou sobre a regulação. Então, há uma capacidade aí também de variação desse preço, né? E como que a patente, né, tem os direitos de propriedade intelectual tem um efeito aí bastante significativo nessas estratégias das empresas também, né? E aí, considerando a mesma empresa que a gente estava comentando antes sobre o Remdesivir. Ótimo, obrigada, Júlia. Então vamos partir para as perguntas? Tem uma pessoa que é muito especial para a gente, da UAM, ela fez vários comentários, mandou várias perguntas, que é a Eloan Pinheiro, já foi diretora de Farmanguinhos, não sei se vocês conhecem, mas para a gente ela é como a Lu fez. A Eloan, ela começou com uma pergunta para a Júlia, ela perguntou para a Júlia como que você analisa a dependência local aos intermediários químicos que são necessários para a produção do farmoquímico ativo. E ela também fez um comentário sobre isso, que ela falou, por exemplo, que o Efavirenz, até hoje, não tem uma produção verticalizada localmente. A indústria só consegue fazer a primeira etapa, a etapa N1. Isso, exato. E aí, Magno, você pode explicar até melhor do que eu, né? A questão das etapas da produção do farmoquímico. Mas a Eloan dá razão. Acho que você perguntou quem conhece a Eloan, todo mundo dessa área conhece a Eloan, né? Obrigada, Eloan, pela participação e pela pergunta. E quem não conhece, verdade, busque conhecer, né? Exato. Por favor. Exatamente. Então, esses dados que a gente está olhando, na verdade, a gente está olhando só a CNAE 21, né? A Classificação Nacional de Atividades Econômicas, os dados de comércio exterior. Estou falando, então, a gente está falando de farmoquímicos e de produtos, né? De medicamentos para uso humano. A gente não está olhando realmente os intermediários, tá? Por quê? E aí entra na questão que eu tinha falado, né? Como que a indústria farmoquímica não se reestruturou, né? Então, mesmo o que é feito nacionalmente, e há tanto de farmoquímicas, a gente tem poucas, mas também a gente tem muito poucas empresas verticalizadas, né, no Brasil, farmacêuticas, que têm a parte farmoquímica também. Eu lembraria de duas aqui agora, que faz alguns dos seus produtos, né, mesmo que é feito de farmoquímico, é isso, é só, né, uma etapa que é feita aqui, grande parte é importado também. Né? Então, se a gente avançar ainda mais, a gente realmente vai ter uma dependência ainda maior, né? Nesses valores que eu estou colocando. A gente não entra tanto neles porque os intermediários, quando vai andando muito para trás, eles podem não ser só de farmacêuticos, né? Então, fica mais difícil para a gente conseguir identificar na classificação. Tá? Mas a gente olha, então, farmoquímicos e medicamentos para uso humano, né? A gente realmente não está olhando, esses dados não contemplam a parte de intermediários. E quando a gente trata de capacidade de produção nacional de medicamentos, a gente tem que pensar também na capacidade farmoquímica, né? E de estender essa capacidade da farmoquímica de produzir nacionalmente, de reduzir também a dependência da indústria farmoquímica nacional, porque isso, mesmo que a gente tenha capacidade produtiva agora para produzir esse medicamento, isso não quer dizer que a gente vai ter os insumos para produzir. Então, a gente pode ter as empresas farmacêuticas que conseguem fazer engenharia reversa, mas não necessariamente a gente vai ter os insumos. Então, essa dependência, né, e por outro lado, a capacidade de resposta, elas estão muito interligadas, realmente. Toda a cadeia.
Uma outra pergunta para você também foi do Rafa, que é membro da UAM também, que nem a gente. Ele mandou a seguinte pergunta: Júlia, diante da sua fala sobre os obstáculos para a capacitação da indústria nacional, pode-se considerar que o principal desafio é político? Se sim, você poderia demonstrar para os nossos seguidores exemplos de políticas que favoreceram e outras que pioraram o avanço da indústria farmacêutica brasileira, por favor? Tá. Bom, acho que tem um desafio político muito grande, né? Assim, a gente, para todo enfrentamento da Covid, realmente há um desafio político enorme, né? Nas várias áreas, em especial na área de saúde. Em relação à questão de um licenciamento compulsório, né? Acho que o Pedro colocou bem, mesmo o Congresso, onde há toda uma articulação de vários partidos para ser, né, encaminhado, o PL, mesmo assim, tem travas, né? E o presidente da Câmara não leva a votação, então a questão política ela é bem crítica, principalmente porque se desestruturou a estrutura que existia no Ministério da Saúde de coordenação desse complexo industrial da saúde. Então, em 2008, foi formado o Grupo Executivo do Complexo Industrial da Saúde, existiu o Departamento do Complexo Industrial da Saúde, e essa infraestrutura dentro do MS também foi desestruturada já no início do ano passado. Então, você não tem também dentro do Ministério as instâncias que estavam, né, desenvolvendo políticas para estabelecendo políticas para o desenvolvimento da indústria local e articulando os seus atores e articulando estratégias dessa capacidade produtiva local, né? Então, nesse sentido, há um desafio político enorme, realmente, né? Na questão da produção, como eu falei, a gente pode, né, ter as farmacêuticas capazes de produzir o medicamento, mas a gente pode ainda assim ter vulnerabilidade aí na questão dos insumos, né, para essa produção, porque obviamente vai estar o mundo todo também querendo, né, e nós não temos grandes produções locais, então, e obviamente a questão da PI. Em relação a políticas que tenham sido positivas e negativas, é interessante, assim, tem em si a política e tem também o tempo da política, né? Então, a mesma regulação de genéricos que, né, abriu caminho para uma capacitação das empresas nacionais e um fortalecimento das empresas nacionais, quando ela foi estabelecida, ela foi um grande desafio. Muitas empresas não conseguiram atender as exigências e, eventualmente, fecharam, né, e pararam sua produção, porque não conseguiram, porque era um nível alto de exigência regulatória. Hoje, ela é uma característica, uma vantagem competitiva das empresas. A gente já tem empresas nacionais que conseguiram se estabelecer e, inclusive, estão exportando para a América Latina, tá? Agora, esta capacidade de fortalecimento e de maior atendimento a essas exigências regulatórias, ela também não aconteceu do nada. Então, esse período de políticas, o Profarma, que foi um dos instrumentos que eu comentei, né, que foi um instrumento do BNDES que veio desde 2004 até 2016, quando ele foi desestruturado e o banco passou por uma total reestruturação, ele teve apoio à capacidade produtiva das empresas de financiamento, era crédito, né, mas era crédito a condições facilitadas para que essas empresas nacionais conseguissem se modernizar, se estruturar, conseguissem avançar em estratégias de maior investimento em pesquisa e desenvolvimento, de criação de capacidades para atender essas exigências regulatórias, né? Então, e ele foi evoluindo, né? Então, era um apoio a P&D, depois virou um apoio à inovação, entra a biotecnologia em 2012, então ele vai evoluindo, o instrumento foi evoluindo também de acordo com a evolução das empresas, né? Então, por exemplo, essas políticas de apoio são bem positivas, né? Agora, bom, de novo, tem muito a ver com a implementação, né? A Lei de Propriedade Industrial,
né, toda a implementação dela foi extremamente negativa para a indústria nacional, principalmente porque ela ainda foi combinada com a abertura comercial. Então, a década de 90 é uma década realmente com muitos efeitos, impactos negativos para a indústria local. Legal. Obrigado pela resposta. Eu vou dar uma puladinha em algumas perguntas aqui, só porque tem uma pergunta da Daniela, que ela conversa um pouco mais com o que a gente está falando sobre agora, e ela é para a Júlia também. E também, Júlia, você tinha um compromisso por agora, né? Então, se você precisar sair depois de responder essa pergunta, não tem problema. A gente vai chorar, mas não tem problema. A Daniela, então, perguntou para a Júlia como você acha que se poderia estimular as farmoquímicas nacionais? Bom, as políticas, as parcerias de desenvolvimento produtivo, que foram estabelecidas a partir de 2019, elas foram uma estratégia que buscava, por meio da transferência de tecnologia, fazer a produção nacional, a produção de laboratórios públicos e o registro de um IFA nacional, né, de um insumo farmacêutico ativo nacional. E ali tinha uma estratégia, então, de trazer, junto com o aumento da capacidade da farmacêutica, a farmoquímica também, né? Eu estou trazendo esse exemplo porque eu acho que a gente pode aprender com o que não deu certo ali, né? Na verdade, como não havia nenhuma indicação, né, de que quantas etapas que precisavam ser feitas, né, nacionalmente para conseguir o registro, e eventuais outras exigências que pudessem ser incluídas nessa questão do registro nacional, né, e até mesmo a própria continuidade de compra, né, nacional, isso acaba que não foi, as PDPs, elas ainda, né, têm várias questões, a gente podia fazer uma live só sobre isso, né, tem muitas questões a serem discutidas, mas, sem dúvida, a relação para a farmoquímica, ela não trouxe muitos resultados, né, as mesmas farmoquímicas de quando eu comecei a estudar a indústria farmacêutica, que, né, aqui tem gente que estuda há muito mais tempo, mas eu comecei a estudar lá em 2007, são as mesmas que estão hoje, ou seja, as mesmas que eu entrevistei para a minha pesquisa de campo, são as que os meus alunos entrevistam, né? Então, a gente precisaria pensar na farmoquímica como estratégica, né? E aí não focar somente nas farmacêuticas. Então, pensar esses projetos de apoio, de financiamento, de estímulo também para as farmoquímicas, mas essas estratégias, elas têm que ser coordenadas no sentido das empresas também conseguirem avançar e terem maior segurança para investir, né? E o que muito se diz não adianta querer competir nos farmoquímicos que são commodities, né? Que não tem como competir com o preço da China ou da Índia, mas pensar talvez em farmoquímicos que são estratégicos, que eventualmente são estratégicos para as próprias farmacêuticas nacionais, para os laboratórios farmoquímicos, para os laboratórios públicos, e articular essas farmoquímicas em conjunto, né, nessas políticas e nesses instrumentos de apoio. Tá? Então, acho que tem que se pensar alguma coisa nesse sentido, né, de orientação de necessidades nacionais, de necessidades de saúde, o que é importante das farmacêuticas, né, se dedicarem, e também da gente pensar a cadeia de farmoquímicos, intermediários, né, e todos os elementos aí da cadeia, para a gente conseguir reduzir realmente essa vulnerabilidade. Realmente concordo. Tem vários medicamentos que são mais importantes, digamos assim, né, para o Brasil, para a nossa indústria brasileira, e a gente realmente tinha que começar a pensar pelo menos por eles. Como você falou, tem alguns que não tem como competir com o preço da China e da Índia, mas tem outros que tem, e eu acho que a gente tem a gente conseguiria ampliar nossa capacidade. Eu acho que o que falta é, sei lá, de repente até um ampliamento,
uma melhor aplicação da nossa política nacional de medicamentos, alguma coisa assim. Júlia, se você precisar ir embora, você não se sinta obrigada a ficar até o final, porque ainda tem algumas perguntas aqui. Mas acho que todas as outras perguntas agora são mais para o Pedro. Claro que você está convidada a qualquer coisa responder, a compartilhar junto. Então... Não existe nenhuma pergunta que seja feita para mim que a Júlia não possa responder. Não, daqui a pouquinho, quando eu precisar, eu saio. Inclusive fizeram uma pergunta, a Belissa fez uma pergunta que, na verdade, ela direcionou para vocês dois. Então, ela perguntou se o pool de patentes sugerido pelo presidente da Costa Rica seria uma alternativa para garantir o acesso aos medicamentos aos países em desenvolvimento no combate à Covid-19. Vocês podem tirar no par ou ímpar para ver quem começa a responder. Posso, Júlia? Vai o Pedro agora, né? Já respondi 3, deixa ele trabalhar um pouquinho. Tá ali só olhando a tela. Tô aqui. Então, eu acho que um pouco do que eu coloquei, né, que depender da boa vontade da grande indústria farmacêutica transnacional nunca teve nenhum fruto se a gente pensar na garantia do direito à saúde no Brasil, né? Tudo que o Brasil conquistou foi com luta, né? O direito à saúde na Constituição, o SUS, a Lei de Acesso Universal, o licenciamento compulsório, né? Tudo foi apesar da indústria farmacêutica. E se a gente pensar nos mecanismos voluntários, né? O Medicines Patent Pool, né? O pool de patentes de medicamentos, na verdade, é um mecanismo que não teve impacto nenhum para os países de renda média, como o Brasil, né? E, de novo, muitos dos países para os quais essas licenças aconteciam eram países em que não havia patentes para os medicamentos licenciados, né? Então, quer dizer, eu sou bastante crítico dessas abordagens voluntárias, porque eu acredito que, de um lado, elas não reforçam e não estimulam nem um pouco os países a buscarem formas de serem um pouco mais, como é que se diz, de fortalecerem, né, a sua indústria farmacêutica e suas agências regulatórias, né? Eles mantêm uma relação de dependência com o norte global, né? Eles acabam validando patentes que não deveriam ser validadas em nenhum lugar do mundo, né? A gente pode dar aí como exemplo o tenofovir, que é uma patente que nunca deveria ter existido em lugar nenhum do mundo, é um medicamento que foi desenvolvido por uma universidade na Tchecoslováquia, ainda era Tchecoslováquia, né? Em 89, que foi apropriado pela Gilead, patenteado no mundo inteiro, enfim, de novo, a mesma história, né? E que gerou bilhões e bilhões de lucro para a Gilead. E que aí entrou no pool de patentes lá, e que aí a Gilead saiu como uma grande empresa que cuida das pessoas, mas na verdade não tem nada disso. Então, eu acho que esse mecanismo ele acaba repetindo, né? Claro que durante uma pandemia existe um apelo, e várias empresas se manifestaram no sentido de dizerem que não vão fazer valer suas patentes, né? Que as suas patentes, que elas não vão exercer seus monopólios, né? Que caso uma empresa entrasse no mercado, elas não exerceriam esse monopólio. Mas eu não vejo mecanismos voluntários como a saída para garantir acesso a medicamentos de forma nenhuma. Eu acho que os países, né, e aí eu acho que a Organização Mundial de Saúde, aproveitando a saída vexatória dos Estados Unidos, deveria de uma vez por toda tomar o lado das pessoas, né, e tirar debaixo do braço as corporações e afirmar, né, que os países eles têm que enfrentar as patentes farmacêuticas, afirmar que os países têm que emitir licenças compulsórias, né, têm que enfrentar a questão dos preços e não ficar apostando nesses mecanismos voluntários que, na verdade, enfim, desde que o Medicines Patent Pool foi criado, nunca gerou nada de bom para os países de renda média, né? E, na verdade, existe uma crítica que aí a gente precisaria de mais tempo para desenvolver, mas que, na verdade, esses acordos de licença voluntária, eles, na verdade, acabam controlando
o mercado global de fornecimento de API, né, o que acaba diminuindo muito a capacidade das empresas produtoras de genérico enfrentarem as empresas, os grandes laboratórios transnacionais. Júlia, você quer complementar alguma coisa? Posso seguir em frente? Tá bom. Eu vi que tinha uma pergunta da Eloan aí. Bom, sim, a gente tem uma pergunta da Eloan que se mistura um pouco com a pergunta do Hilke Publio. As perguntas são similares, então eu vou dar uma juntada nelas, até porque a gente já está aí, ó, 1h30 de live, daqui a pouco a gente vira a noite aqui na live da economia. É que eu tenho que dar jantar para minha filha ainda, gente. Pobre criança. Bom, a Eloan, ela perguntou assim: Pedro, você acredita que nesse cenário político atual haja alguma possibilidade de ser aprovado esse projeto de lei? E aí o Rio, que ele perguntou praticamente a mesma coisa, ele perguntou como você vê a possibilidade do PL ser realmente aprovado e efetivado. E também a Eloan complementa com o seguinte: não seria importante fortalecer a luta de que as vacinas e os medicamentos para a Covid sejam considerados bens públicos? Tem mais uma pergunta da Eloan, que também tem meio que a ver com isso, então eu vou ler tudo de uma vez só e você comenta tudo. Tá. A Eloan, ela também coloca assim: Pedro, você não considera que devêssemos dar um passo à frente e lutar pela queda de patentes de produtos, mantendo a patente do processo, que é a maneira de garantir uma inovação, e também aproveitar o momento para lutar pela saída da OMC das patentes? Qual era a segunda pergunta da Eloan? A primeira foi aquela sobre o PL, né? Você Sim, acha sim. que ele vai ser aceito? A segunda coisa que ela falou foi assim: não seria importante fortalecer a luta de que as vacinas e os medicamentos para a Covid sejam considerados como bens públicos? E a terceira colocação dela é... Sim, a terceira eu me lembro. Obrigado. Então tá bom. Vamos lá, Eloan e o Hilke, né, que perguntaram sobre a aprovação do PL. Eu acho que ele pode ser aprovado, sim. Eu acho que, na verdade, a gente não está tão longe disso, né? Foi um PL que, quando ele foi apresentado na Comissão Externa de Coronavírus da Câmara, ele foi consenso na Comissão Externa. Ele é assinado por 8 parlamentares, deputados e deputadas, que vão do PCdoB ao PSL, né? Então, ele tem apoio de partidos de espectros políticos absolutamente distintos. Ele teve a assinatura no requerimento de urgência de líderes representantes de 17 partidos, né? A gente vem conversando com vários parlamentares, vários manifestam o apoio, né? Então, quer dizer, eu não acho que seja impossível aprovar esse PL. Eu acho que, claro, vai ser difícil, né? O dia que for fácil aí a gente, enfim, vê porque tem alguma coisa errada, né? Mas vai ser difícil. Ou então tem alguma coisa certa, né? Errado tá a gente agora, né? Tem alguma coisa finalmente certa. Errado tá a gente está debatendo um PL que vai garantir a vida das pessoas, né? Enfim, isso deveria ser uma coisa óbvia. Mas, enfim, eu acho que ele tem chance de ser aprovado, sim. Eu acho que depende de uma mobilização nossa, né? E de novo, postem stories, marquem Rodrigo Maia, vai lá no Twitter, marca o Rodrigo Maia, né? Porque está na mão dele agora o poder de colocar esse PL para votação, né? Esse PL também teve vários outros tipos de apoios, né? Uma carta assinada por quase 150 organizações não governamentais de todo o mundo, uma carta assinada por mais de 80 especialistas internacionais, uma nota técnica da Organização Mundial de Saúde apoiando o PL. Então, quer dizer, são apoios muito relevantes que colocam essa iniciativa numa posição bastante de destaque, né? Eu acredito que ele pode sim ser aprovado. Não vai ser fácil, mas a gente está trabalhando para que ele seja aprovado. Sobre bens públicos globais, concordo totalmente.
A China apresentou uma resolução nesse sentido, né, da vacina ser considerada um bem público global. Não sei se a Lu seguiu um pouco mais esse debate na Organização Mundial, da Assembleia Mundial de Saúde. Foi realizada remotamente pela primeira vez na história, né, desde 48, acho que foi a primeira. E aí, sobre a terceira pergunta, Eloan, acho que eu precisaria também de outra hora e meia para a gente fazer esse debate, mas tentando ser sucinto. Eu acho o posicionamento que a gente hoje tem no GTPI é o seguinte: é lutar pelo fim das patentes dos medicamentos. Enquanto isso não acontece, lutar contra todo e qualquer monopólio que impeça acesso a medicamentos essenciais. Esse é o nosso posicionamento hoje. Sobre a OMC, a gente vive um momento em que o multilateralismo está numa crise franca desde que esse modelo foi concebido no pós-Segunda Guerra Mundial, né? A gente nunca tinha passado por um momento, por exemplo, que os Estados Unidos se retira da Organização Mundial da Saúde e a Organização Mundial do Comércio está totalmente esvaziada, totalmente esvaziada. Mesmo assim, eu concordo que a gente devia lutar para tirar medicamentos do TRIPS. Eu concordo. Né? Sobre a pergunta se... E digo mais, Eloan, no âmbito da rede latino-americana pelo acesso a medicamentos, a rede LAM, a gente vem tendo esses debates e a gente está pensando estratégias para tentar fazer isso acontecer, né? Tentar tirar medicamentos do TRIPS. E aí, sobre patentes de processo, patentes de produto, não sei se a Júlia tem tempo, mas eu deixaria ela para responder. Era assim, né, no Brasil, antes de 96, né? A gente só tinha patente de processo. Dos anos 70, se eu não me engano, até 94, 96, quando a gente mudou nossa lei, a gente só tinha patente de processo. Não tinha patente de produto. Não tinha patente de processo também? Não tinha patente de nada. Isso que é bom. Não, a gente... até 90... porque até 45 tinha para produto, até 69 tinha para processo, pronto. Mas daí de 69 a 96 não tinha para nada. E quando entra o TRIPS, faltam os dois juntos. Tá. Obrigado, Júlia. Que é diferente da Índia, que eu comentei anteriormente, que manteve a legislação de 1970 com patente de processo, né, até 2005, mas não tinha de produto, só entrou o produto em 2005. E, gente, só para fazer uma reverência aqui a Eloan, para quem não conhece, Eloan Pinheiro foi diretora de Farmanguinhos, é uma das pessoas que mais lutou pela saúde pública brasileira na sua vida, tem um histórico de luta que deve ser uma referência para todo mundo, né? Acho que é um exemplo, e acho que se a gente tem a saúde pública que a gente tem hoje, né? Se a gente tem um SUS capaz de amortecer um pouco essa queda louca, né, que o nosso país vem sofrendo para a Covid-19, muito disso a gente deve a Eloan. Então, acho que a gente nunca pode perder a oportunidade de homenagear essa grande lutadora pelo SUS e pela saúde pública brasileira. Como eu tinha falado antes, a Eloan mora no coração da gente, assim, da UAM, no meu, enquanto servidor da Fiocruz, e eu acho que tinha que morar um pouquinho no coração de cada brasileiro que usa o SUS e às vezes nem sabe que usa. Porque tem muita gente que acha que só está usando o SUS se for no posto de saúde. Mas o SUS é muito mais do que isso, né? E, como eu tinha falado antes, a gente já está com uma live bem longa. A gente já se alongou bastante. A professora já tem um time compromisso 6h30, já está 10 minutos atrasada, claramente. Então, a gente vai encerrar essa nossa live por aqui, pessoal. Ela vai ficar disponibilizada no Facebook, aqui, né, porque o Facebook ele grava as lives, fica no nosso perfil, depois quem quiser, quem perdeu alguma coisa e quer reassistir, quer assistir um pedaço específico, alguma coisa assim, ela vai estar disponibilizada lá.
A gente também vai colocar ela no nosso canal do YouTube, que se você ainda não segue a gente no YouTube, vai lá seguir, por favor. E é isso. Magno. Queria agradecer os nossos convidados, Júlia, Pedro e Luciana. O encerramento é seu. Não, eu só ia falar para passar para eles antes, se eles quiserem fazer uma palavra final para despedir do pessoal também. Aí volta para mim e eu encerro. Obrigada. Vai lá, Júlia. Microfone, Júlia. Eu já estou na 5ª live, uma hora eu não faço tanto Pedro, entendeu? Eu ainda não estou tão... Não, mas só para dizer que meu compromisso era às 7, eu já me precavi, entendeu? Então não estou atrasada ainda não. Gente, muito obrigada, excelente debate, é sempre bom ouvir o Pedro e estar aqui, poder participar, tem pessoas ilustres aqui no chat, né, mandando pergunta, trocando, e alunos também, a Daniela que você tinha comentado, é da ENSP, foi minha aluna lá na FRJ, teve aula com a gente também na pós, então é muito bom ver todo mundo e poder discutir mais e trazer, né, os nossos trabalhos, as nossas pesquisas, que agora mostram muito claramente, né, o que a gente está aí há 12 anos, 13 anos, né? Mas lá no grupo, ali a Rosenclerve já está muito mais do que isso, já encontro muito com a Eloane, nos seminários e tudo, então esse pessoal que está há muitos anos aí já debatendo, defendendo o SUS, defendendo a capacidade produtiva nacional para a gente conseguir efetivamente ter um SUS forte, né, que tenha capacidade de resposta e atenda a população brasileira, as suas necessidades. Então, é extremamente importante o evento, né, o dia de hoje, essa Marcha Virtual pela Vida. Agradeço a vocês de novo, Luciano e Magno, a oportunidade de poder participar nesse debate com vocês, nesse dia, dessa mobilização, e vamos todo mundo, como o Pedro já chamou aí, pressionar o Congresso agora pela aprovação desse PL, que se mostra urgente e necessário. Então, muito obrigada, boa noite a todos e todas. E lembrem que amanhã tem o webinar da ABI, do IE Unicamp, às 4h30 da tarde, tá? No site do IE Unicamp tem as informações, mas eu vou passar a arte para vocês. Obrigada. Pedro? Não, gente, só agradecer. É um prazer enorme estar aqui nesse dia da Marcha pela Vida, né? A gente não pode se mobilizar da forma que a gente está acostumado, tem que ser assim nesse momento, mas acho que é super importante a gente se encontrar e a gente conversar e debater. É muito bom sempre ouvir a Júlia, sempre uma aula. Obrigado, Luciana, obrigado, Magno, e obrigado pelo pessoal que estava aí assistindo a gente. E, enfim, estamos à disposição, estamos na luta. Até a próxima. Obrigado a vocês, gente. Bom, Faça as honras. Obrigada, Júlia. Obrigada, Pedro. É realmente uma oportunidade incrível discutir esses assuntos com pessoas que entendem tanto, né, sobre isso e tem tanto para contribuir para a gente, né? A gente fala que gostei muito quando a Júlia destaca no começo, né, que os estudantes realmente eles são, né, o futuro também, e de quanto que a gente, né, enquanto organização estudantil mesmo, a gente precisa de se apropriar desses debates, né, entender cada vez mais sobre quais são os problemas estruturais mesmo que impedem que a gente tenha, então, uma política pública tão linda, maravilhosa como o SUS, né, consolidada de fato no Brasil. São mais de 30 anos que o SUS está em consolidação, né, não foi consolidado ainda nos moldes que ele deveria estar funcionando, e a gente percebe o quanto que são questões estruturais que impactam muito forte nisso, de quanto que a gente precisa conhecer isso para lutar realmente por um SUS mais forte, né? Então, queria muito agradecer por tudo que vocês trouxeram, né, de informação para a gente poder fundamentar. O debate é essencial. A gente, nesse momento, né, tem um medo aí de apagão de informações, né, de transparência, e a gente sabe o quanto que isso, o diálogo de verdade, né,
o real diálogo, né, com informações, com evidência, e isso, tanto que isso é importante para a gente construir a sociedade que a gente quer, né? Então, eu queria muito agradecer de novo a vocês, agradecer ao Magno também, a condução, né, pesquisar a plataforma, como a gente ia fazer a live, todo mundo que participou, é uma delícia saber que Eloan está perguntando. O Rio, que também queria destacar o Rio, que é um dos grandes defensores nas políticas de assistência farmacêutica e do SUS também, né, tanto em Minas Gerais como no Brasil também. Então é muito bom saber que as pessoas estão participando não só do chat em si, né, mas desse debate mais amplo que a gente precisa fazer. Então, mais uma vez, convidando todos vocês, a Júlia já fez o convite, né, o Pedro já fez o convite para a gente pressionar por esse PL, lembrando que, né, nesse dia fundamental de marcha virtual pela vida, que esse é de fato um PL que salva vidas, né? E é um PL que ele defende a sustentabilidade do SUS também, né? E que o SUS também tem um papel fundamental nesse momento que a gente vive. Então, queria convidar vocês também para poder, né, acompanhar esses trabalhos. Então, o trabalho do grupo da Júlia, né, tem um boletim super interessante, né, que chega no e-mail da gente, com notícias, com publicações internacionais e nacionais sobre o tema. Acompanhar também o GTPI agora tem um Instagram novo, né, Pedro? De olho nas patentes. Então, assim, tem muita informação, tem vários cards. Que não é tão bom quanto da UAM, mas a gente chega lá um dia. A gente trabalha junto. Mas, então, assim, acompanhar os nossos trabalhos, né? Acompanhar também as redes sociais da UAM, né? Então, a gente está fazendo esse esforço. Eu acho que todos nós aqui estamos trabalhando mais que o dobro, né? Nesse momento, mas a gente está fazendo isso porque a gente realmente acredita, né? Que a gente tem aqui um dever de lutar por essas vidas, né? Então é isso, boa noite a todas e a todos, foi ótimo estar aqui com vocês e fiquem de olho para as próximas oportunidades, próximos debates. E vamos aprovar esse PL. Tchau, gente, boa noite, obrigada. Tchau, tchau, boa noite.